Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por tudo que Deus tem feito nesta noite e nesta semana. Nós temos sido muito abençoados nesta semana missionária. E hoje é um dia propício para nós agradecermos a obra que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Eu louvo a Deus pela presença dos irmãos, louvo a Deus pelo fôlego de vida que Ele nos tem dado e por mais esta oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. O tema da mensagem de hoje é a prática do evangelismo pessoal. Nós vamos seguir nesse tema de missões, fechando com o evangelismo pessoal, que é uma responsabilidade de todo crente. Para isso, eu convido os irmãos para a leitura de um texto da Bíblia que está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Nós vemos nesse texto a grande responsabilidade do crente. Nós temos dois versículos, Mateus 28, 18 e 19, onde o Senhor Jesus diz: Ide e ensinai. Mas nós temos também Marcos 16, versículo 15, onde o Senhor diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Glória a Deus. Notem que tanto em Mateus 28, 19, como em Marcos 16, 15, nós vemos um texto no imperativo: ide. E na Bíblia, imperativo é usado para dar instruções ou uma ordem. E neste caso, é uma ordem. O Senhor, Ele não deu a opção de você ir ou não ir, mas Ele deu uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós vemos aí, meus prezados irmãos, a grande responsabilidade do crente. Mas os irmãos podem me perguntar: por que o Senhor quer que nós preguemos o evangelho? Ora, em Ezequiel, no capítulo 33, o Senhor nos diz: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Glória a Deus. Deus, meus prezados irmãos, não quer que o ímpio pereça.
Por isso, Ele conta comigo e conta com você. Glória a Deus, para a realização desta obra. E nós vemos que o crente tem uma grande responsabilidade. Eu me lembro da pregação de João Batista. João Batista era um homem que não media palavras. Se o Senhor desse uma palavra dura, ele entregava. Em Mateus, no capítulo 3, quando João estava pregando, ele disse: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Glória a Deus. Nós somos as árvores. E o Senhor está dizendo para nós, nesta noite, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mas acima de tudo, meus irmãos, falando ainda da responsabilidade do crente, um texto que me deixa assim um tanto apreensivo é Mateus 25, quando o Senhor Jesus nos dá instruções importantes acerca da obra da igreja. E ele, falando aos seus discípulos, disse: quando o rei vier na sua glória, ele se assentará no trono de glória. E as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E colocará uns à esquerda e outros à direita. E para os que estiverem à direita, o Senhor dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive enfermo e fostes ver-me, estive preso e fostes visitar-me, estava nu e me vestistes. E eles dirão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou nu, e te vestimos? Então o Senhor dirá: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas aos que estiverem à esquerda, o Senhor dirá aos ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de beber, tive sede, tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui estrangeiro e não me hospedastes, e estava nu e não me vestistes. Então eles dirão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou nu e não te vestimos? E ele dirá: quando não fizestes a um destes meus pequeninos, a mim não o fizestes. Glória a Deus. Então nós vemos, meus irmãos, que sobre a igreja pesa esta grande responsabilidade.
Evangelismo vem de evangelho. O evangelho significa as boas novas do Senhor Jesus, a mensagem da cruz. E evangelizar é levar outras pessoas a ter um contato com Cristo. O alvo do evangelismo é salvar os perdidos. O Senhor Jesus mesmo disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Glória a Deus. Não importa a vida que você tenha vivido, as circunstâncias em que você esteja envolvido, Jesus quer te salvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse: todo o que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Glória a Deus. Sim, o alvo do evangelismo é, primeiro, salvar os perdidos. Segundo, restaurar os desviados. A Bíblia diz que Deus é fiel para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça, se nós confessarmos os nossos pecados. Então nós vemos aí, meus irmãos, que almas sempre foi o alvo do Senhor Jesus. Mas certa vez levaram diante de Jesus uma mulher e disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em pleno ato de adultério. E a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E o Senhor, o que é que nos diz? E Jesus, abaixando a cabeça, começa a escrever com o dedo no chão. Glória a Deus. E aquelas pessoas então insistem na pergunta. E Jesus continua escrevendo com seu dedo no chão. Ora, aqueles homens trouxeram diante de Jesus uma pergunta capciosa. Se Jesus dissesse: não, ela não deve ser apedrejada, ele estaria indo contra a lei. E ele disse: nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mas se ele dissesse: sim, ela deve ser apedrejada, então ele estaria indo contra os próprios ensinamentos, porque ele disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E Jesus então, levantando-se, olhou para aqueles homens e disse: aquele dentre vós que não tiver cometido nenhum pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra esta mulher. E começando dos mais velhos, eles foram se retirando, até que então ficou somente Jesus e a mulher. E Jesus, olhando para ela, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? E a mulher disse: não, eles não me condenaram.
E Jesus disse: eles não te condenaram, e eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. O alvo do Senhor foi a salvação de almas. Ele salvou a mulher adúltera. Ele salvou Zaqueu. Ele salvou o ladrão na cruz. Ele salvou muitos outros e continua salvando. Glória a Deus, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Glória a Jesus. Paulo, meus irmãos, tinha o mesmo propósito. Paulo disse: eu fiz-me como judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu mesmo estivesse embaixo da lei. Para os que estão sem lei, eu fiz-me como se eu estivesse sem lei, muito embora não estava sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Glória a Deus. Eu fiz-me fraco para ganhar os fracos. Eu fiz de tudo para todos, para de alguma forma chegar a ganhar alguns. Glória a Deus. A chamada, meus irmãos, é para todos os crentes. Eu confesso que quando eu estava preparando esta mensagem, o Senhor falou muito comigo. Uma certa vez, aconteceu que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando na sinagoga deles e curando todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. E olhando para a multidão, ele moveu-se de íntima compaixão, porque eles andavam desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. E olhando para os discípulos, ele disse: na verdade, a seara é muito grande, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me lembro, meus irmãos, que Deus me chamou para esse trabalho através de um sonho. Na época eu congregava na Assembleia de Deus ali da Lapa, e o pastor era o finado pastor Valdir Bíssimo. Eu nunca contei esse sonho na igreja, mas eu tive um sonho em que eu estava de carro em um lugar ermo, e era um barranco, e eu não via ninguém, mas de repente o pastor Valdir apareceu ao lado da porta do meu carro, todo sujo de terra, e ele disse: eu estou fazendo uma grande obra e preciso de ajuda. Você me ajuda? E no sonho eu disse: sim, eu ajudo. Eu abri a porta do carro, aí o sonho mudou. Mas por este sonho, meus irmãos, eu entendi que Deus estava me chamando para a realização deste trabalho. Glória a Deus. Mas os irmãos podem perguntar: como nós podemos ganhar almas? Em primeiro lugar, com amor. Nós temos que ter amor pelas almas. Eu me lembro do irmão
Edmilson, quando eu congregava aqui na Assembleia de Deus da Vila Miriam, e era líder da equipe de evangelismo, um irmão que sempre cooperava com a gente, era o irmão Edmilson. Esse irmão era um irmão muito enfermo, mas ele tinha uma chama acesa no coração. Ele tinha amor pelas almas. Ele tinha um problema grave nos rins. Primeiro parou um rim, depois parou o outro rim. Ele então começou a fazer hemodiálise. Hemodiálise é uma coisa terrível. Os irmãos sabem que a pessoa deita numa maca e todo o sangue que ele tem é retirado, filtrado e entra novamente nele. Mas este irmão, mesmo assim, continuava indo. E ele tinha uma perua velha e já não enxergava direito. E às vezes a gente ia na perua dele e ele ia para a contramão. Irmão Edmilson, volta! Aí voltava o carro. E a gente ali com medo. E eu sempre, irmãos, dava oportunidade para ele. Porque quando esse irmão abria a boca, ele edificava muito a minha vida. Porque as palavras dele saíam do fundo do coração. Glória a Deus. Mas o que me chama a atenção é o final do ministério do irmão Edmilson. Nós ficamos sabendo que ele estava internado em estado grave lá no Hospital da Cachoeirinha. Então nós fomos fazer uma visita. Mas ele estava tão mal que o enfermeiro não queria deixar a gente entrar. Mas nós insistimos. Ele disse: eu vou deixar mais 5 minutos, porque ele não está em condições de receber. E quando nós chegamos, ele respirava e não conseguia falar. E eu perguntei para ele: irmão Edmilson, como está a sua vida espiritual? Ele olhou para mim e com uma voz baixinha, ele disse: Jesus está o tempo inteiro comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que final maravilhoso, irmãos. Pouco tempo depois, o irmão Edmilson partiu para a glória. Mas antes, nós ficamos sabendo que o Senhor estava o tempo inteiro com ele. O irmão Edmilson não é lembrado mais, mas eu gostaria de fazer menção à obra que este humilde servo de Deus realizou para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo lugar, como é que nós ganhamos almas? Quando nós estivermos falando com o pecador, com o não crente, nós devemos evitar outros assuntos. Nós sabemos a história de um homem chamado Burt Oney. Quando ele terminou de ouvir a pregação, ele chegou diante do pastor e disse: eu desafio o Senhor a provar que a Bíblia é a palavra de Deus. E o pastor, que era novato,
olhou para ele com firmeza e disse: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. E o homem disse: não, eu quero discutir racionalmente se a Bíblia é ou não a palavra de Deus. E o pastor disse: eu não estou aqui para discutir a Bíblia, mas para pregar a Bíblia. E eu te digo uma coisa: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. E o homem olhou para ele e disse: ah, eu já sei. Você não tem competência para discutir comigo sobre a palavra de Deus. E o pastor calmamente olhou para ele e disse: meu amigo, você pode ter razão, mas lembre-se de uma coisa: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9:27. E aquele homem foi embora. E quando ele estava indo para sua casa, parece que até os sapos gritavam: juízo, juízo. As árvores gritavam: juízo. E aquele homem não conseguiu dormir. E a noite inteira as palavras do pastor queimavam como brasas na sua cabeça. E de manhã ele levantou, foi na casa do pastor e disse: pastor, eu não consegui dormir. As suas palavras queimam na minha cabeça. Como é que eu posso ser salvo? Me diga. Eu não posso mais resistir. Glória a Deus. Se o pastor entrasse no jogo dele, que era de discutir a Bíblia, ele teria perdido a oportunidade. Mas, como ele foi sábio e evitou a discussão, então ele foi bem sucedido. Glória a Deus. Mas nós ganhamos almas também com perseverança. O que é perseverar? É se manter firme em um propósito. É não desviar. É não esmorecer. Deus não se agrada do comodismo, nem da preguiça. Ele quer que nós trabalhemos. Nós não cantamos o hino trabalhai e orai. Onde? Na seara do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Perseverança. Uma certa vez, um dos obreiros de Moody, o grande evangelista, teve um sonho. E no sonho, aquele obreiro finalmente conseguiu entrar na glória. Que maravilha! Ele estava no céu, estava contemplando a formosura do Senhor. Que alegria! Mas alguém chamou ele e disse: vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Ele se aproximou,
Olha para baixo. O que é que você está vendo? Eu estou vendo uma multidão andando. E o que mais? A multidão está com os olhos vendados. E o que mais? Eles estão caminhando e caindo no abismo. E aquela voz perguntou para o obreiro: o que é que você prefere? Ficar aqui no céu ou voltar para a terra para informar as pessoas para que eles não caiam nesse abismo e morram sem salvação? Então aquele obreiro acordou. Era uma pessoa que estava desanimada. Então nós vemos, meus irmãos, que é com perseverança que nós ganhamos alma. Mas nós ainda podemos ganhar almas com folhetos. É um recurso primitivo que funciona muito bem. Uma certa vez, entregaram um folheto para uma pessoa, e ele desfez daquele folheto, rasgou tudo e jogou fora. Mas quando ele chegou em casa, tinha um papelzinho na dobra da barra da calça dele. E estava escrito: e Jesus disse. Era um pedacinho do folheto. Ele olhou: Jesus disse. Quando foi dormir, ele pensou: o que será que Jesus disse? Jesus disse o quê, hein? Ele pode ter dito tantas coisas. Se eu tivesse ido na igreja, eu saberia. Mas como eu não fui, eu não sei. E aquele versículo começou a bater no homem. E Jesus disse. E Jesus disse. No outro dia ele foi para a igreja para saber o que Jesus disse. Glória a Deus. Com um folheto entregue ardentemente, pode fazer uma grande obra na vida dos não crentes. Como é que nós podemos ganhar almas? Ou melhor, onde nós podemos? Primeiro, nas ruas. Uma certa vez, eu estava indo para a igreja, estava aqui na rua de baixo. Eu sempre vinha entregando folhetos. E na rua estava vazia aquele dia, porque estava frio. E aí eu fiz uma oração, bem baixinho. Falei: Senhor, coloca uma pessoa na minha frente para eu entregar um folheto. Irmãos, foi assim, uma fração de segundos. Eu acabei de falar isso. Dobra a esquina uma moça e dá de frente comigo. Eu confesso que levei um susto, porque eu não esperava que a resposta viesse tão rápido. Então eu entreguei o folheto para a moça e disse: Jesus te ama. E continuei indo para a igreja. O que eu gostaria de enfatizar nessa experiência é que nós devemos pedir para Deus colocar pessoas na nossa frente. E Ele vai colocar, porque é a vontade dEle que nós façamos esta obra. Além das ruas, uma boa oportunidade para evangelizar é nos ônibus, nos trens e navios. Por quê? Porque lá as pessoas estão sentadas com tempo livre, como vocês estão. Então, elas estão receptivas para ouvir o Evangelho. Eu me lembro da história do pastor John Harper. Pastor John Harper era um pastor escocês
da Igreja Batista. Ele embarcou no navio Titanic em 1912, porque ele havia sido convidado para pregar em Boston, numa série de conferências. Ele estava acompanhado de sua filha, de 6 anos. E aconteceu, meus irmãos, que no meio do caminho, aquele navio que as pessoas diziam que nem Deus afundava, colidiu com um iceberg no meio do oceano. E ali houve um rasgo de 18 metros no casco do navio. E o navio então começou a submergir. Mas testemunhas que sobreviveram disseram que viram o pastor John Harper pregando ardentemente para as pessoas que estavam a bordo. E quando houve oportunidade, ele colocou a filha num bote salva-vidas e voltou para continuar evangelizando. E finalmente o Titanic submergiu. E John Harper ficou agarrado em um objeto sob as geladas águas do Oceano Atlântico. E no meio dos escombros, o pastor John Harper foi aproximado de um outro homem. E ele viu no homem, gritou: "A tua alma está salva!" "Não! Crê no Senhor Jesus e será salvo." Glória a Deus. A água então separa os dois. E eles continuam agarrados no objeto. De repente, os dois são aproximados novamente. E o pastor John Harper diz: "A tua alma está salva." "Eu creio que não." "Então é só crer no Senhor Jesus e será salvo." E aconteceu, meus irmãos, que um bote salva-vidas chegou depois de algum tempo e resgatou aquele homem. Mas o corpo do pastor John Harper foi encontrado dias depois, boiando junto com outros escombros. O que é que nós tiramos desta lição? O amor pelas almas que este grande homem de Deus tinha. E nós estamos citando essa história maravilhosa para a memória dele. Glória a Deus. Mas nós podemos ganhar almas também nos hospitais. Eu fiz trabalho em hospitais por bastante tempo. Irmãos, tivemos muitas experiências gloriosas dentro dos hospitais. Mas além dos hospitais, nós temos as prisões. Eu estava lendo o livro de Hebreus, e no capítulo 13, um versículo me chamou muito a atenção. Foi como um chacoalhão. Hebreus 13:3 diz: "Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles. E lembrai-vos dos que sofrem, como se estivessem vocês mesmos
sofrendo. As prisões são um lugar de muito sofrimento e solidão. Para alguns, Jesus vai dizer: eu estive enfermo e não fostes ver-me. Eu estive preso, mas você não foi me ver. Mas quando, Senhor? Quando não fizestes a um destes meus pequeninos, a mim não o fizestes. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós falamos sobre a importância do evangelismo. Falamos da responsabilidade do crente. Nós falamos do alvo do evangelismo, que é salvar os perdidos e restaurar os desviados. Nós falamos que nós ganhamos almas como? Com amor, evitando outros assuntos, com perseverança e com folhetos. Eu gostaria de fazer um desafio. Já falei com o pastor Douglas, ele me autorizou. Eu escrevi um folheto. Esse folheto aqui não é comprado não, eu mesmo fiz. Eu fiz aqui vários massinhos com 5 folhetos. Você teria coragem de entregar 5 folhetos para a glória de Deus? Quem quiser, não é obrigado, hein? A irmã Alessandra está com eles aí. Pode levantar a mão que ela vai distribuir. 5 folhetos só. Se vocês entregarem, tem 400 folhetos aí. São 400 pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Para terminar, eu gostaria de citar a parábola das minas. O Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 19, diz que o reino dos céus é semelhante a um certo nobre que viajou para uma terra distante para receber um reino. E chamando os seus servos, deu a um 10 minas, a outro 5 e a outro 1. E disse: negociai até que eu venha. E tendo ele saído, os seus concidadãos mandaram embaixadores após ele, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Mas depois de muito tempo aquele nobre voltou, e chamando os seus servos para a prestação de contas, o que havia recebido 10 minas, disse: Senhor, tu me confiaste 10 minas. Elas renderam mais 10. E o Senhor disse: bom está, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Dê domínio sobre 10 cidades. O que recebera 5 minas, disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele disse: de igual modo, dê domínio sobre 5 cidades. Mas o que recebeu 1 mina disse: Senhor, eu sabia que tu és um homem severo, que cegas o que não semeastes, e juntas o que não espalhastes. Por isso eu coloquei a tua mina num lenço. Aqui está o que é teu. E ele disse: servo mau e negligente.
Tu sabias que eu sou um homem sincero, que eu colho o que eu não semeei, e junto o que eu não espalhei. Não devias tu ter dado meu dinheiro aos banqueiros para que eu o resgatasse com juros? Pega a mina dele e dá ao que tem 10. Mas, Senhor, ele já tem 10. Ao que tem, lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha presença. O nobre que viajou para uma terra distante para receber um reino é o próprio Senhor Jesus. Antes de partir, ele deu minas, ou seja, ele deu talentos aos seus servos. As minas são o nosso tempo, o nosso talento e os nossos recursos. E ele disse: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos disseram: nós não queremos que ele reine sobre nós. Jesus estava falando sobre os judeus, que não receberam a sua palavra. Lá no livro de João, no capítulo 1, a Bíblia diz que ele veio para os que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus. E aquele nobre voltou. O espaço de tempo entre o recebimento do reino e o seu retorno fala da morte, crucificação e ressurreição até a segunda vinda, quando ele prestará contas comigo e com você. E ele dirá: eu te confiei as minas. O que é que tu fizestes com ela? Oxalá que nós possamos dizer: Senhor, a tua mina rendeu mais 10 minas. E ele dirá para nós: bom está, servo bom e fiel. Glória a Deus. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Glória a Deus. Nós podemos ganhar almas, meus irmãos, em todos os lugares. Eis as ruas, as cadeias, os comércios, os ônibus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Que esta palavra possa ter edificado os irmãos. Que nós possamos cumprir o ide do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.